Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias hoje em Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, versículo 8. Vamos falar hoje sobre todo o capítulo 2, mas vamos ler apenas o versículo 8. Amém? E diz assim: Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Deus, que o Senhor é bom e o Senhor, Pai, é maravilhoso, Deus. Obrigado, ó Pai, que o Senhor tem nos conduzido, ó Pai, o Senhor, Pai, está no comando, ó Pai, de nossas vidas, ó Pai, que santo é o Senhor, Deus. Obrigado, ó Pai, porque é maravilhoso, Deus de graça, de misericórdia é sua, Deus. Que o Senhor, Pai, possa vir quebrantar nossos corações, ó Pai, venha fazer morada, Deus, que maravilhoso és tu, Deus. Santo é o Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. É maravilhoso quando a gente está fazendo o sermão e chega alguém da abertura, fala sobre o que está no sermão, ou alguém que vai ministrar a música e fala também sobre o sermão. O Fábio falou sobre a questão da felicidade, de o ser humano sempre está à procura do que o faz feliz. Mas o que nos faz feliz, o que toca os corações, o que nos consola, é o verdadeiro Deus. E nessa noite queria falar sobre a necessidade de estar perto. Todo ser humano ele possui a necessidade de estar perto de algo. Freud vai dizer que somos seres sociais. Deus viu Adão ali no Éden e viu que não era bom que Adão estivesse só. Por isso que ele fez Eva. Então todo ser humano está à procura de alguma coisa. Ele está à procura de estar perto de alguma coisa, de fazer parte. A adolescência é isso, né? O adolescente sempre quer fazer parte de um grupo, de um pequeno grupo social ali no colégio, na igreja, de fazer parte de alguma coisa. Isso é de todo ser humano. Todo ser humano quer estar perto de alguma coisa, perto de algo. Infelizmente, o pecado ele vem e essa vontade, essa necessidade que todo ser humano tem de estar perto de alguma coisa, o pecado transforma que cada um tem a vontade de estar perto do mal. E nunca perto da luz ou perto de Deus. O pecado pega essa vontade que o ser humano tem, possui, e transforma isso em algo tão pequeno, em algo que vamos buscar felicidade, vamos buscar os nossos prazeres. E a necessidade de estar perto, não há como fugir dela. O ser humano ele vive numa luta constante de querer ser independente. O ser humano, nós, eu, vocês, queremos a todo momento ter uma independência financeira, uma independência emocional, uma independência espiritual, uma independência social. Não queremos depender absolutamente de nada. A nossa cultura brasileira, ela traz a palavra independência como algo muito bom, algo que precisa ser liberto. Precisamos ser libertos dos portugueses, precisamos ser libertos da escravidão. E a palavra independência, às vezes, ela é ruim. Não é em todo contexto, ou em todo momento, que a palavra independente, autossuficiente, seja uma coisa boa. Somos seres que precisamos estar perto de algo e dependemos desse algo. Todo ser humano, intrinsecamente, ele está dependendo de alguma coisa. O ser humano depende de seu organismo funcionar, você ter uma boa saúde, então você não consegue fazer nada. O ser humano depende de dinheiro para comprar as coisas, para se alimentar. O ser humano depende de outros seres humanos para conviver. E por sermos dependentes e precisarmos estar perto de algo ou de alguém, assim toda a nossa história, toda a história da humanidade é isso.
construir famílias, construir casas, construir lares, cidades, grandes cidades, mega cidades, e todo momento o ser humano está perto de alguma coisa. Ele está perto de pessoas, ele está perto de sentimentos, ele está perto de querer a liberdade, a independência. Queremos sermos livres a todo momento. Não queremos depender do nosso patrão, se poderíamos querer os nossos próprios patrões, se fosse o caso. Sempre batemos de frente com algo que é superior. A Carta vai diz na abertura que como é difícil submeter alguém, como é difícil ter alguém como autoridade na nossa vida. E a todo momento onde nós temos autoridade sobre a nossa vida, alguém que está nos dirigindo, ditando as regras, no fundo, uma vez ou outra, queremos nos rebelar contra essa autoridade, queremos afrontar essa autoridade e confrontar. Queremos ser libertos. Mas quando você sai de uma liberdade, sai de uma autoridade, você acaba caindo em outra. Se você está no serviço e você quer sair de lá, você pode sair. Mas você vai acabar caindo em outra autoridade. Se você não quer estar debaixo da autoridade de Deus, logo você está procurando um mundo para ser sua autoridade, logo você está procurando falsos líderes, está procurando o mal para ser a autoridade em sua vida. E às vezes podemos dizer que não, eu sou a minha própria autoridade, eu mando em mim mesmo. E a verdade é que suas paixões, as nossas paixões, mandam em nós. É interessante que estou tentando uma reeducação alimentar. E como é difícil não ser escravo do paladar. Olhamos para uma coisa gordurosa, uma coisa cheia de açúcar, e queremos aquilo que é gostoso. E quando nós vemos, imaginamos, temos dinheiro para comprar aquilo, vamos lá e compramos, sem pensar, sem refletir sobre isso. E às vezes quando nós não nos alimentamos disso, ficamos bravos, ficamos chateados com o outro porque não comprou, brigamos. Isso mostra que somos dependentes do nosso paladar. Não comemos o que é bom, largamos o que é certo e comemos, como se diz, a porcaria ali na rua. Comemos o famoso espetinho de gato. E isso nos transforma e nos mostra cada vez que somos dependentes e escravos de nossas paixões. Somos escravos das nossas procrastinações, das nossas preguiças. E todo momento achamos que estamos livres, mas estamos apenas servindo a nós mesmos, servindo a nossa carne. Somos escravos dela. E em Jó, em todo o seu livro, ele mostra a necessidade de estar perto. Desde o capítulo 1 até seu último capítulo, mostra que sempre esteve alguém ou algo perto de Jó. Jó nunca esteve absolutamente sozinho no seu livro. É Satanás o incomodando, é Deus falando com ele, é a mulher de Jó falando com ele, é os amigos de Jó perto dele, é um caco de telha, é um monte de cinza. A todo momento Jó está perto de alguma coisa, ele está próximo de algo. Jó está próximo, no primeiro capítulo, de seus filhos, dos seus bens, e tudo isso se acaba. O início do capítulo 2 vai mostrar onde Satanás estava na presença de Deus. Vamos dizer que o primeiro round Jó venceu e a vitória é de Deus. Deus mostrou para o diabo que Jó era fiel a ele. Só que Satanás novamente ele quer tentar, ele quer a segunda tentativa. E Deus permite isso. Deus permite que ele vá e faça o que ele quiser. A única condição é que não retire a vida dele. Ele estava livre para fazer qualquer coisa contra Jó. E no meio evangélico aprendemos a palavra não deixe brecha, a frase não deixe brecha, seja um muro, edifique-se. E Deus ali retira todo o muro da vida de Jó. Ele retira toda a proteção da vida de Jó e deixa o inimigo agir. E em meio a toda essa turbulência, Satanás chega em Jó e coloca tumores, e coloca doença, feridas. Vai dizer que queimava, que saía odores fortes, que havia vermes em Jó, que seus ossos e sua carne era
praticamente a única coisa que restou, algo fino, algo pequeno, que ele emagreceu. E Jó começa a sentir tantas dores e mais dores. E a Bíblia traz uma palavra interessante que é tumores malignos. Quando ouvimos essa palavra hoje, o nosso semblante já fica triste. Tal fulano está com um tumor. Pensamos, está próximo da morte, não vai voltar. E isso é o estado agora que Jó estava, triste em seu coração por ter perdido os filhos, os bens, e agora sentindo uma dor que ele gritava, que ele não tinha um remédio para curar. Não relata o que era, mas apenas que Jó sofria muito por essa doença. E vamos para o primeiro ponto, que é a mulher de Jó. A única coisa que sobrou para Jó era sua vida e sua mulher. É interessante porque a mulher de Jó, ela sofreu as mesmas coisas, ela perdeu as mesmas coisas, e ela tem uma atitude totalmente diferente de Jó. Jó olha para Deus e disse que Deus me deu, Deus tomou, e para ele seja louvado, seja toda a honra. E a mulher de Jó olha para tudo isso e diz para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. A mulher de Jó, desde ser uma pessoa que está perto dele para consolá-lo, ela é a pessoa que o acusa, que é a primeira que aponta o dedo. É a primeira que, desde ser uma pessoa amigável, uma pessoa para estar em comunhão e consolar, ela é a primeira que acusa e coloca ele mais para baixo. É a primeira que aponta o dedo e disse que, nas entrelinhas, que tudo o culpado disso era ele, e que Deus não era bom, e que tudo que estava acontecendo, nada era da providência de Deus, que tudo aconteceu devido a algum pecado de Jó, ou algum mal que Jó cometeu. E gostaria de pensar que, nessa noite, que a mulher de Jó, ela pode ser representada hoje como as coisas que possuímos. Possuímos casas, bens, dinheiro, diplomas, e nos agarramos a isso e vivemos para isso. Trocamos a necessidade de estar perto de Deus para a necessidade de conquistar ou ter algo. Tudo, casa, bens, uma boa vida, diplomas, filhos, um casamento, tudo isso pode ser uma bênção na sua vida. Mas o problema é quando isso se torna uma maldição, se torna um impasse enorme nas nossas vidas. Isso quando nós caímos, ou quando nós estamos doentes, ou quando nós estamos com o coração aflito, todas essas coisas que conquistamos e nós transformando em nossos deuses, transformando em nossos ídolos, tudo isso se volta contra nós. Se você transformou o seu casamento em um ídolo, aposto que quando você sofrer, quando estiver cansado, esse ídolo, esse casamento será um peso para você. Ou quando os seus filhos se tornam os seus deuses, você morre pelos seus filhos, larga a igreja pelos seus filhos, larga de estudar a palavra de Deus para cuidar dos seus filhos. Os seus filhos se tornam os seus mandantes, os seus reis. E quando acontece algo, os primeiros a apontar são esses ídolos. Esses meninos que se transformaram em ídolos são os primeiros a te apontar o dedo e te acusar. O serviço também pode ser uma bênção, mas quando você coloca isso em primeiro lugar, retira o lugar que Deus deve estar, isso acaba se tornando um ídolo onde, quando você fizer a sua primeira bobeira, seu primeiro erro, você será o primeiro a ser demitido, você será o primeiro a ser acusado. E tudo que você fez, morreu, sacrificou, viveu para o seu emprego, será transformado em pó. Porque todo ídolo, toda imagem que nós realizamos, fazemos para adorar, para venerar, tudo isso se transformará em pó, porque nada, nenhum ídolo consegue ser vivo, eterno, algo parecido com Deus. O problema não foi Jó ali, Jó se manteve íntegro. O problema é quando nós, em meio a adversidades,
fazemos que todas aquelas coisas se transformem em ídolos, em imagens, em coisas que nós vivemos e morremos por aquilo. Não podemos viver sem aquilo. E isso acaba sendo um tropeço em nossas vidas. Acaba que isso se vira contra nós. Porque é isso que Satanás promete. Ele faz com que não largue, viva pelo seu emprego, morra por ele. Mas a verdade é que Satanás só quer fazer que você morra para Deus. Que você não venha servir o verdadeiro Deus. O problema não é ter todas essas coisas. O problema é transferir o cargo de Deus, que está em primeiro lugar, para essas coisas. Satanás, ele faz com que tudo que você tenha, possui, se dobre e se transforme em primeiro lugar. Ele tenta fazer com que as bênçãos de Deus em sua vida sejam as maldições em sua vida. Ele tenta pegar aquilo e transformar em você como algo para ser venerado. E a mulher de Jó, ela aconteceu isso com ela. Ela possuía tantos bens como os filhos, e tudo aquilo era ídolo para ela. Porque se realmente Deus fosse em primeiro lugar, como na vida de Jó, ela teria adorado a Deus ali. Mas não, quando todos os seus ídolos morreram, se transformaram em pó, foram queimados, roubados, a primeira coisa que ela faz é acusar a Deus, negligenciar o cuidado de Jó. Às vezes agimos como essa mulher. Somos pequenos, possuímos coisas, Deus nos deu as coisas para sermos mordomos, para cuidar. E tudo isso se transforma em nossa adoração, na nossa referência, como algo sublime. E em segundo ponto, sem seguir o capítulo, vamos dizer sobre os amigos de Jó. Os amigos de Jó ouviram que ele estava doente, que ele estava precisando de alguém. E os amigos de Jó, quando eles chegam ali, eles não encontram ele, não sabem onde ele está. Depois de um tempo que eles veem a situação de Jó, e a resposta deles é um choro. A Bíblia vai dizer que eles rasgaram-se as vestes e começaram a chorar por causa de Jó. E não disseram nada. Esses são os amigos. No decorrer do livro, não são bons amigos como exemplos, mas não é seguindo essa visão, mas sim a questão de que, em meio a aflições, pessoas vêm até Jó. E quando nós estamos aflitos e precisamos de algo, quando nossos ídolos caem por terra, novos ídolos começam a aparecer. Novas pessoas começam a aparecer. Uma das coisas que aparece é a tristeza. Quando nós estamos aflitos e tudo que nós tínhamos acaba, a primeira coisa que aparece é a tristeza. E a tristeza aparece não para ser uma boa amiga, não para ser um amigo que irá consolar. A tristeza aparece junto com a culpa, ela traz também a raiva, o ódio, e tudo isso a tristeza só vem trazendo e aumentando em nossos corações. E a tristeza, ela traz uma coisa que é a culpa, para culparmos alguém. Ela traz não somente o remorso ou as lágrimas, ela traz a culpa. E a primeira coisa que fazemos é quando perdemos os nossos bens, ou os nossos ídolos, perdemos o controle de nossas vidas, é acusar a Deus. Olhamos para Deus e apontamos o dedo e não o adoramos. Culpamos a Deus, ó Deus, eu perdi isso porque você quis e a culpa é sua, não irei te louvar, não irei te fazer mais nada. Você é o grande mal da minha vida. Ficamos com raiva, às vezes pecamos, desviamos, saímos da igreja e culpamos o pastor. Enchemos os nossos corações de raiva e fala para outro: saí daquela igreja porque eu não aguento mais aqueles líderes, saí daquela igreja porque eu não aguento mais o pastor me chamando a atenção pelo meu pecado. Enchemos de raiva e saímos falando do que é santo, do que é sagrado. Enchemos os nossos corações de ódio e falamos que o problema está na igreja. Enchemos os nossos corações e disse que saí da igreja porque eu não aguentava mais o louvor.
Saí da igreja porque não aguentavam mais conviver com os irmãos. E culpamos um após o outro, ficamos tristes, ficamos com raiva e não assumimos o nosso erro. Que o nosso erro foi pegar e tirar o lugar de Deus e colocar um ídolo, colocar uma imagem, algo pecaminoso. Tiramos o altar de Deus desde ofertarmos os nossos corações, ofertamos porcos no altar, ofertamos imundície no altar de Deus. E não é isso que a palavra de Deus vem dizer. Ela sempre vem falar que para termos um coração de carne, um coração manso, um coração que consegue ouvir a voz de Deus, um coração que seja humilde. O pastor colocou uma frase que muitos de nós estão indo para o inferno, porque quando era o momento de confrontar, passamos a mão, passamos o carinho. E o momento de confrontar, ele sempre está à porta. Se você pecou, se você está errado, ele sempre vai bater e vai falar, olha, você está errado, você pecou nisso, você tem que melhorar nisso. E olhamos para isso, não, eu não tenho que melhorar nada. Sou perfeito, sou autossuficiente, sou livre. Mas não, devemos olhar com humildade a correção e aprender. A Bíblia vai dizer que devemos ser sábios. A todo momento a Bíblia vai dizer, seja sábio, seja sábio. E a Bíblia vai continuar dizendo para corrigir o sábio, para que ele aprenda mais, para que ele seja edificado. E quando você é corrigido, nós somos corrigidos por uma autoridade, devemos olhar para isso e agradecer. Olhar e agradecer e ver que alguém está se importando. Que mesmo que eu errei, troquei Deus por algo que não é de Deus, algo que não é comparável à sua semelhança, mesmo que eu erre ali, mesmo que aquilo seja destruído, eu preciso ainda ser humilde e olhar e ouvir o que a voz de Deus tem a dizer. A voz de Deus vai dizer que você errou, que você pecou, que você precisa ser manso. Mas o problema não é errar. O problema é o coração duro. O problema é quando alguém te chama a atenção, te chama para o centro da Bíblia, te chama para melhorar, para que você seja perdoado. Devemos olhar isso e agradecer e achar bom. Olha, realmente estou em um local onde líderes importam comigo. Realmente, mesmo com tudo que eu fiz, Deus ainda olha para mim e me perdoa. Deus pega na minha mão ainda e me consola ainda, mesmo com todas as minhas afrontas, mesmo com todas as minhas iras perante Deus. Devemos olhar para Deus não como algo simplesmente um fantoche, ou simplesmente alguém que irá me confrontar ou brigar comigo. Devemos olhar para Deus e ver que Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de graça. A Bíblia vai dizer que nós somos merecedores do inferno. Paulo vai dizer que todos nós pecamos, todos nós estamos inclinados para o mal. Mas mesmo assim, Deus nos salvou. Desde assim, Deus entregou o seu Filho para morrer no nosso local, no nosso lugar. E a necessidade de estar perto, ela surge novamente. Queremos ficar perto da tristeza e abraçar ela. Ou queremos estar perto da raiva e abraçar e seguir a vida assim. Mas essa necessidade que ela venha se transformar em algo bom, em algo grandioso. E com isso chegamos ao último ponto, que é o caco de telha de Jó. Devemos pegar a nossa necessidade, que é estar longe do mundo, que é essa necessidade, a necessidade de estar longe de Deus, a necessidade de estar próximo de algo, devemos direcionar para Deus. Devemos olhar para Deus e louvá-lo e agradecê-lo. Jó ali, em meio a cinzas, em meio a vermes saindo do seu corpo, ele encontra um caco. Alguns vão dizer que era um caco de telha, um caco de barro, uma cerâmica. E Jó pega esse caco e começa a raspar suas feridas. Imagino que não seja na saúde o mais recomendado. Pegar
pedaço de pedra, um pedaço de telha e começar a rasgar a sua própria pele. Imagine que tudo estava ali doendo, sentindo dores, e a única coisa que aliviou a coceira, a dor de Jó, era um caco de telha. Era um caco onde ele raspava e ali saía mais sangue, mais pus e mais vermes ali. E a única coisa que o satisfazia naquele mínimo momento era um caco de telha, que raspava todo o seu corpo e todas as suas feridas. Imagina a dor que Jó estava, e quando rasgava o seu corpo com o caco, não sentia nada. Se cortarmos um dedo ou qualquer parte do nosso corpo, é uma dor. Temos que ir para o hospital, temos que fazer sutura, temos que tomar medicamento. Imagine-se Jó ali rapando todo o seu corpo e suas feridas e não sentindo nada. Porque toda aquela doença era maior, toda aquela doença causava mais dor nele, mais dores a todo momento. E a misericórdia de Deus estava ali naquele caco de telha. Jó poderia estar ali chorando contra Deus, o culpando, mas Deus ali entregou um caco como misericórdia para ele, para que naquele momento ele tivesse algo para se aliviar. E às vezes em nossos pecados, onde estamos com dores, onde estamos sentindo o pesar, Deus nos dá apenas um caco. Deus nos dá apenas uma porta e não explica por quê. Está ali para você usar. Às vezes pecamos e caímos e culpamos a Deus, e Deus simplesmente olha para você e disse: venha cá, meu filho, tome esse caco e retire todos os seus pecados, larga os seus pecados, larga os seus ídolos, larga aqueles amigos que não são filhos meus, larga aquele local onde eu não estou. Queremos ir, jovem quer ir para a festa, festejar, e o caco é para isso, para você retirar essa vontade de querer para o mundo e servir a Deus. Porque a única coisa que importa é estarmos debaixo da vontade de Deus. Deus, às vezes, nossas dores, nossas vontades, as nossas paixões, Deus nos dá esse caco para tirar a raiva. Limpe, tire essa raiva de você. Tome esse caco, tire essa tristeza de você. Tire essa angústia que você tem e venha me servir. A Bíblia vai dizer para tirarmos o fardo que é pesado e pegarmos o fardo de Cristo, um fardo leve. E é isso que vai dizer: largue esse pecado, largue esse pecado de estimação, largue essas dores, essas angústias. Retire tudo isso de você, se limpe e venha me servir. Retire todas as suas paixões, todas as suas vontades, todo o seu autossuficiente, toda a sua liberdade e venha me servir. Largue tudo isso e venha me servir. Mas isso dói. Como dói pegar um caco e tirar a raiva do nosso coração. Como dói pegar o caco e tirar a tristeza, a angústia do nosso coração. Como dói tirar a ansiedade do nosso coração. Como dói tirar a falta de autoridade do nosso coração. Como dói olhar para Deus e dizer que Ele é bom. Como dói largar todos os nossos ídolos, todos os nossos deuses, todas as nossas imagens e servir ao verdadeiro Deus. A Bíblia continua ainda dizendo que devemos ser sábios e que devemos procurar a Deus. Que não devemos transformar nada, absolutamente nada, no nosso Deus. Devemos servir a Ele, devemos buscar a Ele. A Bíblia vai dizer que Deus nos amou primeiro, para depois amarmos a Deus. Deus nos ama, Deus está nos amando. E a nossa tarefa é demonstrar gratidão. É amar a Deus também. É ser sábios, é buscar a palavra de Deus, é refletir no que Deus tem dito na palavra, é buscar o entendimento e a palavra de Deus, é buscar ouvir a voz dos pastores, é buscar ouvir o que o Senhor tem a dizer em nossos corações. Em Tiago vai dizer que a sabedoria que vem lá do alto
ela é primeiramente pura. Devemos ser puros, não devemos ser arruaceiros ou maldosos com nossos irmãos ou com alguém. Ela vai dizer ainda que ela deve ser pacífica. Devemos ser pacífica em meio a tantas dores, em meio a adversidade. Não devemos ser aquelas pessoas onde somos bélicos, a qualquer coisa estamos brigando ou fazendo algo. A Bíblia vai dizer ainda que devemos ser indulgentes, que a sabedoria do alto ela é indulgente. E isso quer dizer que uma pessoa indulgente é aquela que tem vontade e deixa perdoar o próximo. Aquela pessoa que, mesmo que alguém faça algo comigo que seja ruim, eu ainda perdoo. Ainda éramos inimigos de Deus, éramos contra Deus, e Deus mesmo assim nos perdoou. É isso que Deus nos manda ser. A sabedoria vai dizer ainda em Tiago que ela é tratável. Devemos ser pessoas tratáveis. Isso quer dizer que não devemos ser como os fariseus, tudo abaixo da lei, tudo é lei. Se a pessoa erra uma vírgula, devemos puni-la, devemos condená-la. Se a pessoa transformou em alguma dessas coisas em seu ídolo, devemos condenar aquela pessoa, devemos tacar ela no inferno. Não. A Bíblia vai dizer que tudo é tratável, podemos tratar o coração. O coração do homem é tratável. Continua dizendo ainda que ela é plena de misericórdia e de bons frutos. Devemos ser misericordiosos. Vai dizer ainda que ela é imparcial e sem fingimento. A nossa adoração a Deus, ela não deve ser com fingimento. A nossa renúncia não deve ser com fingimento. O esvaziar-se não deve ser com fingimento. Vir até Deus, vir até Jesus Cristo, não deve ser um fingimento, mas deve ser algo de coração aberto, algo puro. E ainda vai dizer que, ora, e em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Isso quer dizer que não podemos ser aquelas pessoas que causam guerras ou pessoas que não promovem a paz. Se você está num local onde tudo é difícil, seja a paz ali. Porque o resultado é que aconteça a paz naquele local. A Bíblia o tempo todo vai dizer para sermos humildes, mansos, e ao tempo todo vai dizer, e seja próximo de mim. Deus vai dizer para você que, olha, aqui está a bênção, a maldição. Mas escolha a bênção, escolha estar próximo de Deus. Muitos vivem com um vazio enorme em seu coração, em seu peito, à procura de tantas coisas, de tantas felicidades no mundo, de tantas propagandas mentirosas. E Deus vai dizer que somente Ele é eterno para preencher esse vazio. Somente essa necessidade de estar perto acabará quando estamos no céu, onde estamos ali do lado de Deus. O tempo todo a Bíblia vai dizer que devemos estar perto de Deus. Que essa vontade de estar perto de algo ou de alguém que não seja, que você não venha querer estar perto de outra coisa a não ser o próprio Deus. Que você venha inclinar essa vontade para que você esteja próximo de Deus, para que você esteja servindo a Deus. E mesmo que pecamos e procuramos paixões nesse mundo, devemos servir. Muitos acham que o choro, a tristeza, a dor de um crente, de uma pessoa que serve a Deus, é porque está chorando demais, é porque está pecando demais. Se ela está toda hora orando, pedindo perdão, é porque ela está pecando demais. Mas não, a Bíblia não fala isso. Ela está pedindo perdão e chorando, é porque ela está próxima de Deus. Quando nós não choramos, não nos arrependemos dos nossos pecados, estamos tão longe de Deus. Quando estamos perto de Deus, estamos perto da luz, vemos o quão nossos corações são sujos, quando nossos corações estão perdidos na iniquidade. E estar próximo de Deus é isso, é a luz ver, demonstrar nossas manchas, os nossos pecados e nos arrependermos. É dizer como Isaías, ai de mim, Senhor. É dizer como Paulo, miserável homem quem sou.
É dizer como Pedro, Senhor, afasta de mim, que eu sou pecador, sou pequeno. É dizer como João, que caí morto aos seus pés, ou como Moisés, vai dizer que os seus pés não são dignos de pisar naquele local. Essa necessidade, ela deve ser sempre estar próxima de Deus, para que a luz de Deus em nossos corações ilumine e que venhamos tirar toda a sujeira e toda a imundície que está em nossos corações. Que esse caco de telha que Deus te entregou não seja apenas para jogar fora ou dizer, para que vou usar isso, para que Deus me deu isso, mas que seja para tirar toda a ira, toda a rebeldia, toda a raiva, toda a tristeza do coração e olharmos para Deus e servir a Deus, servir o bom Deus. Amém? Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Deus, que o Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigado, ó Pai, que o Senhor nos amou primeiro, ó Pai. O Senhor, Pai, nos resgatou das trevas, ó Pai. O Senhor nos chama, Deus, para a luz. Obrigado, ó Pai, que o Senhor é bom e o Senhor nos chamou, Pai, para a eternidade, para morar com o Senhor, Deus. Ó Senhor Jesus, esteja conosco, ó Pai. Esvazie nossos corações, ó Deus, quebranta nossos corações, ó Deus, para que sejamos próximos de Ti, ó Deus, que santo e maravilhoso é o Senhor, Deus. Que em meio às adversidades, ó Deus, em meio, ó Pai, em tantos erros, ó Pai, que cometemos, ó Pai, em meio a tantos ídolos e deuses que criamos para servir, ó Deus, nos perdoe, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, todo ídolo, ó Pai, toda imagem, ó Pai, tudo que não vem do Senhor, ó Pai. E que nas nossas adversidades, ó Deus, nas nossas angústias, ó Deus, o Senhor possa vir, ó Pai, nos encontrar, ó Deus, que possamos, ó Pai, estarmos próximos de Ti, ó Deus, que possamos, ó Pai, honrar o Teu nome, ó Deus. E quando tudo estiver bem, ó Pai, que não viemos, ó Pai, afastar de Ti, ó Pai, que viemos Te louvar, ó Deus, que viemos, ó Pai, Te engrandecer, ó Pai. Deus, toque nossos corações, ó Pai, mostre, tira o véu, Deus, nos mostra, ó Pai, onde estamos errando, ó Deus, nos confronta, Senhor Jesus, liberta nossos corações, ó Deus. Ó Deus, todos os deuses em que criamos para adorarmos, ó Deus, retira isso de nós, ó Pai. Retira, ó Pai, tudo que não vem do Senhor, ó Pai. Transforma a nossa mente, ó Pai, transforma o nosso coração, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Deus, seja bom, ó Deus. Toque em nosso ser, no nosso íntimo, ó Deus. Que as suas bênçãos, ó Pai, não se transformem, ó Deus, em maldições, ó Deus. Que as suas bênçãos, ó Pai, possam vir, ó Deus, mas que sempre olharemos para o Senhor como o Senhor bom. Que, ó Pai, que não venhamos adorar, ó Deus, a homens ou a imagem, ou aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Mas toque no nossos corações, para louvar sempre, ó Deus, e sempre, ó Deus, o Senhor Jesus, ó Pai. Para adorar o único e verdadeiro Deus, que és Tu, ó Deus. Quebrando os nossos corações, ó Deus, nos rasgue, ó Deus, nos confronta, ó Deus, nos liberta, ó Deus, das imagens e dos ídolos em que criamos para adorar, ó Deus. Que viemos, ó Pai, Te servir, ó Deus. Queremos honrar o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos criou, Pai. O Senhor nos salvou, ó Deus. O Senhor, Pai, nos resgatou das trevas, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Deus, de nós, ó Pai. Esteja conosco, Pai, quebrando nossos corações, ó Deus. Fale ainda, ó Pai, toque, Pai, nos nossos corações, Deus, para ouvir, Pai, a Tua palavra, ouvir a Tua voz, ó Deus. Que venhamos, ó Pai, Te servir, buscar a sabedoria que vem do alto, ó Deus. Sermos puros, ó Deus. Buscarmos, ó Pai, a estatura do varão perfeito, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Ministério de Louvor.